Medalha de São Bento. A medalha de São Bento é um objeto sagrado examinado e aprovado pela Igreja e que reúne a virtude triunfante da Santa Cruz, que nos salvou, a recordação de São Bento, um dos mais ilustres servidores de Deus. Neste relato encontram-se coligidos fatos que testemunham a proteção particular com que Deus se digna amparar os que depositam sua confiança nos sagrados sinais reproduzidos pela medalha de São Bento. Esses fatos, que não pretendemos de modo algum qualificar como milagres propriamente ditos, foram-nos atestados por pessoas que merecem nossa inteira confiança. Cabe ao leitor lhes avaliar o alcance. O único desejo que nos leva a publicar esse ensaio é sermos de utilidade a nossos irmãos na fé. Quando sentirem eles a necessidade de um especial socorro do céu, recorram à medalha de São Bento. Se for viva e simples a sua fé, podem confiar nos que prometeu o nosso Senhor. Quando sentirem eles a necessidade de um especial socorro do céu, o único desejo que nos leva a publicar este ensaio é sermos de utilidade a nossos irmãos na fé. Quando sentirem eles a necessidade de um especial socorro do céu, recorram à medalha de São Bento. Se for viva e simples a sua fé, podem confiar no que prometeu o nosso Senhor. Ela não ficará sem recompensa. Os caracteres que se leem na medalha. Além da imagem da cruz e da de São Bento, a medalha traz ainda certo número de letras, cada uma das quais representa uma palavra latina. Essas letras misteriosas acham-se dispostas na face da medalha em que está representada a Santa Cruz. Examinemos, em primeiro lugar, as 4 que vêm colocadas entre as hastes da referida cruz. C, P, S, B. Significado: Cruz do Santo Padre Bento. Na linha vertical da cruz, lê-se C, S, S, M, L. Significado: a cruz sagrada seja a minha luz. Na linha horizontal da mesma cruz, lê-se N, D, S, M, D. Significado: não seja o dragão o meu chefe. Reunindo-se essas 2 linhas, forma-se um verso latino, pelo qual o cristão exprime sua confiança na Santa Cruz e sua resistência ao jugo que o demônio lhe quereria impor. Em redor da medalha existe uma inscrição mais extensa, a qual, em primeiro lugar, apresenta o Santíssimo Nome de Jesus, expresso pelo monograma bem conhecido, IHS. A fé e a experiência nos certificam a onipotência desse nome divino. Vem depois, da direita para a esquerda, as seguintes letras: V, R, S, N, S, M, V, S, M, Q, L, I, V, B. Essas iniciais representam os 2 versos que seguem. Significado: afasta-te, Satanás. Nunca me aconselhes tuas vaidades. A bebida que ofereces é o mal. Bebe tu mesmo teus venenos. Tais palavras supõe-se terem sido ditas por São Bento. As do primeiro verso, por ocasião da tentação que sentiu e da qual triunfou fazendo o sinal da cruz. As do segundo verso, no momento em que seus inimigos lhe apresentaram uma bebida mortífera,
que ele descobriu, benzendo com o sinal da vida, o cálice que a continha. O cristão pode utilizar essas palavras todas as vezes que for assaltado por tentações e insultos do inimigo invisível de nossa salvação. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, santificou as palavras: "Afasta-te, Satanás", e seu valor é certo, uma vez que nos é assegurado pelo próprio Evangelho. As vaidades que o demônio nos aconselha são as desobediências à lei de Deus, as pompas e as falsas máximas do mundo. A bebida que o anjo de trevas nos apresenta é o pecado que dá a morte à alma. Em vez de aceitá-la, devolvamos a ele tão funesto presente, já que ele mesmo o escolheu como sua herança. Não há necessidade de explicar mais longamente ao leitor cristão a força dessa conjuração, que opõe aos artifícios e violências de Satanás tudo quanto ele mais teme: a cruz, o santo nome de Jesus, as próprias palavras do Salvador quando tentado, e, por fim, a recordação das vitórias que o grande patriarca São Bento alcançou sobre o dragão infernal. Basta alguém pronunciar com fé tais palavras e imediatamente se sentirá com forças para arrostar todas as investidas do inferno. Mesmo que não conhecêssemos os fatos que demonstram até que ponto Satanás teme essa medalha, a simples apreciação do que ela representa e do que ela exprime já bastaria para que a considerássemos uma das mais poderosas armas que a bondade de Deus nos pôs ao alcance contra a malícia diabólica. Origem da medalha de São Bento. É impossível fixar com precisão a época em que começou a usar a medalha que acabamos de descrever, mas podemos determinar as circunstâncias que ajudaram sua propagação. Em 1647, em Nuremberg, na Alemanha, umas feiticeiras, acusadas de terem feito malefícios contra os habitantes da região, foram presas por ordem da autoridade pública. Na instrução do processo, elas declararam que suas supersticiosas maquinações sempre ficavam sem resultado nos lugares em que estivesse presente a imagem da Santa Cruz. Acrescentaram que nunca tinham conseguido exercer poder algum contra a abadia de Minden, de onde concluíam que tal impotência se devia a alguma cruz que protegia aquele mosteiro. As autoridades consultaram os beneditinos de Minden sobre essa particularidade. Fizeram-se pesquisas na abadia e notaram-se nas paredes muitas representações da Santa Cruz, acompanhadas dos caracteres acima reproduzidos. Eram de época remota aqueles sinais, e muito tempo havia, já que ninguém lhes prestava mais atenção. Faltava explicar os tais caracteres, cujo sentido se tinha perdido. Só eles é que podiam revelar a intenção com que aquelas cruzes ali haviam sido traçadas. Depois de muitas investigações, afinal encontrou-se, na biblioteca da abadia, um manuscrito notável pela encadernação enriquecida com relíquias e pedras preciosas, o qual trazia, na primeira página, 13 versos que indicavam ter sido o volume escrito e adornado por ordem do abade Pedro, no ano de 1415. O volume continha os evangelhos acompanhados de outros escritos piedosos, assim como vários desenhos executados por um monge anônimo de Minden. Um dos desenhos representava São Bento, tendo na mão direita um bastão terminado por uma cruz e na mão esquerda uma flâmula.
Sobre o bastão e na flâmula liam-se precisamente os versos latinos cujas iniciais figuram hoje na medalha de São Bento. Assim, os versos da medalha não eram simplesmente obra ignorada de um copista, mas uma fórmula já honrada de certa celebridade, uma vez que só as iniciais de cada uma das palavras que os compõem se achavam pintadas em diversos lugares na abadia de Minden, em redor da imagem da cruz. E isso desde um tempo tão remoto que, em 1647, já se tinha perdido o significado dos caracteres. O acontecimento de Nuremberg despertou a devoção dos povos para com São Bento, representado com a Santa Cruz. Foi então que, para os fiéis poderem gozar da proteção prometida aos que veneram a Santa Cruz em união com o Santo Patriarca, a piedade pensou em multiplicar e propagar os augustos símbolos que se acham reunidos na medalha. Da Alemanha, onde primeiramente se cunhou a medalha, foi-se ela espalhando com rapidez por toda a Europa católica, sendo considerada pelos fiéis como uma defesa segura contra os espíritos infernais. Uso da medalha de São Bento. Após termos descrito a medalha de São Bento e narrado sua origem, expliquemos o uso que se deve fazer dela. Bem sabemos que o demônio é considerado por muita gente mais como um ser imaginário do que como um ser real. Nessas circunstâncias, pode parecer estranho que uma medalha seja empregada como proteção contra as ciladas do espírito maligno. Entretanto, as Sagradas Escrituras nos fornecem inúmeras passagens que nos dão ideia do poder e da atividade dos demônios, assim como dos perigos de alma e corpo a que estamos continuamente expostos por efeito de suas ciladas. Não fazer caso dos demônios e rir quando se ouve falar deles, isso não basta para aniquilar o seu poder. Nem por isso o ar deixaria de estar sempre, conforme ensina São Paulo, cheio de legiões daqueles espíritos de malícia. E se Deus não nos protegesse, ainda que quase sempre sem o sentirmos, pelo mistério dos santos anjos, seria para nós impossível evitar inúmeras ciladas daqueles inimigos de toda a criatura de Deus. Vemos, aliás, em nossos dias se multiplicarem as evocações de defuntos, os oráculos e outros artifícios por meio dos quais Satanás conservou tantos séculos os homens escravizados debaixo de seu jugo. Ora, o poder da Santa Cruz contra Satanás é um escudo invencível que nos torna invulneráveis às suas flechas. O sinal traçado pelos israelitas com o sangue do Cordeiro Pascal sobre as portas das casas preservou-os da terrível visita do anjo exterminador. O profeta Ezequiel designa como eleitos de Deus aqueles que trouxeram o tal impresso na fronte. É a esse sinal que São João chama no Apocalipse o sinal do Cordeiro. Parece que até os pagãos tinham noção do poder que um dia aquele sinal sagrado haveria de exercer contra os demônios, pois quando se demoliu em Alexandria o templo de Serapis, no reinado de Teodósio, achou-se gravado em seus alicerces o tal imagem da cruz, venerado pelos gentios como símbolo da vida futura, e os próprios adoradores de Serapis diziam que, segundo uma tradição espalhada entre eles, a idolatria teria fim quando se manifestasse em pleno dia aquele símbolo. Os mistérios pagãos mais de uma vez perderam sua força por causa do sinal da cruz que algum cristão oculto na multidão fazia. E, segundo afirma Tertuliano, houve até infiéis que,
dando testemunho das maravilhas que os cristãos operavam por meio da cruz, chegavam a recorrer, eles próprios, àquele misterioso sinal contra os malefícios e os insultos dos demônios. O grande Santo Atanásio assim exprime sua convicção: o sinal da cruz tem a virtude de confundir todos os grandes segredos da magia e de reduzir a nada os seus funestos feitiços. Quem quiser, experimente-o. Empregue no meio dos prodígios dos demônios, da impostura dos oráculos, dos prestígios da magia, o sinal da cruz. Invoque o santo nome de Cristo e verá por si mesmo o terror com que fogem os demônios à vista daquele sinal e daquele nome. Verá como se calam os oráculos e perdem seu valor a magia e seus filtros. Esse poder da cruz é, pois, uma verdade histórica e ao mesmo tempo um dogma da religião católica. Se não o invocamos mais frequentemente e se dele não recebemos mais socorro, é só porque somos fracos na fé. De todos os lados nos rodeiam as ciladas de Satã. Estamos continuamente expostos a perigos para a alma como para o corpo. A exemplo, pois, dos antigos cristãos, armemo-nos mais frequentemente com o sinal da cruz. Aplicando agora essas considerações à medalha de São Bento, vemos como é vantajoso empregá-la com fé nas ocasiões em que mais tivermos que temer os embustes do inimigo. Sua proteção, não duvidemos disso, se mostrará eficaz em toda espécie de tentações. Numerosos e incontestáveis fatos assinalaram seu poderoso auxílio em milhares de circunstâncias nas quais, ou por ação espontânea de Satanás, ou por efeito de algum malefício, os fiéis estavam a ponto de sucumbir diante de um perigo iminente. Poderemos igualmente empregá-la em favor de outros como meio de preservação ou de libertação na previsão dos perigos que eles terão que correr. Estamos frequentemente ameaçados no mar ou na terra por acidentes imprevistos. Se cheios de fé levarmos conosco a medalha, seremos protegidos. Não há circunstâncias da vida humana em que já não se tenha experimentado por meio dela a virtude da Santa Cruz e o poder de São Bento. Expressemos a nossa fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem em paz.